Tudo bem, gatonas e gatões? Tem uma pessoa aqui? Geralmente eu faço essas lives sozinha, né? Mas hoje eu trouxe uma amiga e tem uma razão porque eu trouxe essa amiga. Ela é uma das minhas melhores amigas, a Priscila, e a gente se conheceu numa época muito importante na descoberta do narcisismo, né, nas nossas vidas. E a razão que eu trouxe ela para falar a respeito de como aprender habilidades sociais é porque ela foi a minha primeira amiga na fase adulta. Verdade. Oi, tudo bem, Flávia? Oi, tudo bem, Flávia. Ana Maria? Oi, Ana Maria. Olha, você tem meu sobrenome. Também sou Cardoso. Oi, Lu. Então, dos 12 anos de idade até os 27 anos de idade, eu não tinha amizade feminina porque eu não sabia socializar. Eu fui isolada, eu não aprendi como fazer coisas sociais normais, como conhecer uma pessoa na rua, apertar uma mão. Então, não tendo aprendido a fazer essas coisas, e também com as sequelas, né, de filha de narcisista que a gente já sabe, eu não sabia como socializar. Então, com 27 anos de idade, eu tive um bate-papo com o universo e eu falei assim: ô universo, seguinte, eu já consigo sair de casa, eu já consegui ter namorado, eu já consegui ter emprego, eu já me sinto bem na rua, mas como que eu não tenho uma amiga, né? Exatamente. Aí ele mandou eu. Aí mandou abrir, porque eu pedi, eu falei, agora, para eu me considerar curada mesmo, eu tenho que saber ter uma amiga. E um mês depois que eu falei isso pro universo, eu e a Pri, a gente se conheceu num voo, quando eu era comissária de bordo, a gente estava indo para Madrid, né? Primeiro do ano ainda. Virada do ano, gente. Uhum. E aí, muito louco nesse voo, a gente começou a falar, ela começou a falar sobre a dinâmica da família dela, eu comecei a falar sobre a dinâmica da minha família, e a gente começou... Muitas coisas em comum. Pois é. Então, daí começou uma amizade que não foi fácil, porque eu claramente não sabia como fazer isso, né? E a Pri me ajudou. Então, na live de hoje, a gente vai responder algumas das dúvidas que vocês me lançaram, tá? Eu joguei aí no grupo Entre no Seu Poder, tem um grupo fechado no Facebook, gente, para quem estiver vendo isso no YouTube. Eu lancei lá quais são as suas maiores dificuldades sociais. E muitas pessoas responderam, porque essa é uma sequela extremamente comum, e eu quero que vocês saibam que foi até uma surpresa para mim, quando eu comecei a trabalhar com o público de filhas e filhos de narcisistas, descobri que, olha, 30%, 40% das minhas clientes têm alguma forma de ansiedade social. Então, eu que me achei tão sozinha a minha vida inteira, descobri que, na verdade, isso aqui é super comum. Tá? Então, as perguntas que vocês fizeram foram meio repetitivas, né? A gente sempre tem as mesmas dúvidas. E eu peguei as mais repetitivas e a gente vai responder para você como é que você pode aprender essas habilidades sociais e como que aconteceu no meu caso, que realmente não sabia nem que era para apertar a mão de uma pessoa quando ela abordava. Era nesse ponto. Não. Aguinha, você já sabe que eu falo pra caramba. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, e a Pri aqui vai confirmar, que é uma tática narcisista, seja da sua mãe narcisista ou do seu pai narcisista, isolar você do mundo, tá? Acontece através de alienação parental. Existem casos de crianças que não vão para a escola, que são fisicamente retiradas de ambientes onde elas possam ter acesso a pessoas. Existem casos de cárcere privado. Eu já tive mulheres entrar em contato comigo que não saem do quarto há semanas. Então, tem coisas esquisitíssimas aí, tá? Você falou pra eles também que eu sou filha de narcisista? A Pri é filha de narcisista, ela vem de uma dinâmica familiar narcisista. Mas no meu caso não é a mãe, né? Isso. No caso é o pai. Exatamente. Só que o poder é o mesmo. Né? E as sequelas também. As sequelas também. Exatamente. Então a gente, nessa fase inicial, quando eu tinha descoberto o narcisismo e não tinha esse negócio aí de YouTube sobre isso, não tinha grupo no Face, não tinha nada disso. Foi um achado. Eu consegui conversar com uma pessoa a respeito das coisas que ela entendia, sabe? E ela sabia que não era louca, e eu não tratava ela como louca. Então a validação foi fortíssima, ainda mais para minha primeira amiga. E o não julgamento foi o que mais ajudou a entender uma a outra, na verdade, né?
Então, suspender o julgamento foi essencial tanto para mim quanto para ela. Sim, né? E foi a base da nossa relação. Sim. As duas conseguirem falar coisas extremamente tabus, tá? Quando a gente estava com umas sequelas bem fortes mesmo, sem julgamento. Então, o narcisista, ele costuma te isolar dos outros dessas formas, alienação parental, fisicamente te isolando das pessoas, mas também plantando ideias na sua cabeça. Geralmente é de um de dois tipos. Ou o narcisista fala, nós somos tão superiores aos outros que as pessoas são muito imbecis, não são como a gente. E você já cria uma ideia na sua cabeça de que você nunca vai achar gente como você, desde a infância. E aí, mas também tem uma outra tática. Gente, você sabe que você tem uma gata nas lives, né? A outra tática é falar que você é tão inferior às outras pessoas que você nunca vai achar ninguém que vai amar você. Que era o meu caso. Que era o caso dela. Tá, então eu tive a primeira dinâmica, nós somos muito superiores, e ela teve a segunda dinâmica, você não vale você nada. Tão inferior que ninguém nunca vai te amar, né? Exatamente. Nunca ninguém vai querer saber de você, basicamente isso. Pronto, então dá na mesma, seja você se achando arrogante demais para as pessoas te tocarem, seja você se achando inferior demais, é um jeito de se isolar dos outros. Então se você passou isso na sua dinâmica familiar, saiba que é super comum, tá? Aí uma das grandes perguntas que vocês me fizeram é: Tari, eu tenho dificuldade em me relacionar porque eu sinto que as pessoas não sabem lidar com a minha dor, né? E aí eu queria falar algumas coisas sobre isso. Em primeiro lugar, eu queria falar para vocês que quem não sofreu abuso na infância dificilmente vai entender o que é isso, tá? É verdade. E ainda mais o abuso psicológico, que não é levado a sério. Né? Então esse negócio do narcisismo e tal, a pessoa não entende. Então tem... Pode, o que você falar? O que acontece normalmente, as pessoas com quem você vai compartilhar sua dor e não entendem o que você está passando, porque normalmente os teus pais ou a tua mãe, ela é muito legal, ela é a pessoa mais legal do bairro, é a mais legal entre os amigos, é a mais bem-sucedida, ou não sei, no nosso caso é. E então, quando você ia conversar com as pessoas sobre a sua dor e como você era tratada dentro de casa, as pessoas falavam que você era louco, porque no meu caso eu era o bode expiatório, né? Uhum. Então, é bem complicado esse compartilhar a dor, né? Isso. Agora, a partir do momento que a gente encontra uma pessoa que a gente pode conversar, aí vale a pena você expor toda a sua dor, né? Sem aquela ansiedade de achar que a pessoa vai resolver teu problema também. Né? Pronto, eu achei muito legal que ela falou que é o seguinte, gente. Parta do pressuposto que nem todo mundo vai entender o que você passou, tá? O que funcionou pra gente, que eu me senti à vontade para ter uma amiga pela primeira vez, é por causa que ela sabia exatamente o que eu tava falando. Então, quando alguém não entende a sua dor, não parta do pressuposto que você é uma esquisita, que não tem gente para você. Vocês vão descobrir que tem muitas filhas e filhos de mães e pais narcisistas por aí. Não se sinta isolado. Tem sempre alguém para você. A sua tribo existe. E tenha consciência de que é esse povo que vai entender você. Outra coisa que eu queria falar para vocês também é que, às vezes, um traço narcisista com o qual a gente fica é uma mentalidade assim. Eu sinto dor, então você também tem que sentir. Entendeu? E aí, quando a gente descobre a questão do narcisismo, naturalmente a gente quer compartilhar com as pessoas à nossa volta, mas elas não estão passando pelo processo de reconhecimento de dinâmica familiar narcisista dentro do seu próprio caso. Elas não entendem a profundidade do que você está passando. E por mais que seja importante que, se você vai ter um relacionamento com elas, que você consiga conversar com elas a respeito disso, saiba que elas não vão passar pela mesma dor. E o que normalmente elas falam é: ai, você tem que perdoar os seus pais. Ai, você tem que amar seus pais. Ah, eles fazem isso, mas eles são seus pais. Exatamente, exatamente. Então vai ter uma resistência, entendeu? E vai existir um meio caminho entre eu vou explicar para essa pessoa que não entende, sem fazer com que ela passe por toda a dor que eu tô passando. Porque você passa por fúria, depressão, um monte de coisa. E a pessoa tem que estar do seu lado, se ela é uma pessoa que ama você, mas não... a pessoa não precisa sentir a mesma coisa que você sentiu. E eu sinto que às vezes a gente sente tanta raiva que a gente começa... Quantas clientes minhas começam a ter problema com o marido?
com as pessoas mais próximas quando descobre essa questão do narcisismo. Porque a pessoa está passando por tanta coisa e quer que o marido entenda exatamente o que é. Mas ele não vai entender exatamente porque o que talvez ele não tenha passado por exatamente, isso, né? Exatamente. E quem não passou realmente é difícil de entender. Muito difícil. Mas saiba que é nossa responsabilidade explicar. Explicar e ter paciência com o limite deles. Que bom que eles não entendem. Que bom, né? A outra coisa que me falaram muito é, Tari, eu super me identifico aqui, eu não sei como as pessoas se relacionam. Eu lembro quando eu comecei a sair mais de casa, né? Na adolescência foi o pico da minha fobia social. Eu lembro quando umas pessoas chegavam até mim, eu tinha que falar um roteiro na minha cabeça de como me comportar. Agora fala oi. Oi. Agora sorri. Era muito esquisito, sabe? Nossa. Não era nada espontâneo, porque eu não aprendi, eu fui realmente isolada durante anos. Então, quem tem fobia social, tem menos ligações neurais na parte do cérebro que diz respeito à socialização. Então, realmente parece um obstáculo absurdo, ok? Então, quando você não sabe como as pessoas se relacionam, parta do pressuposto de que você pode aprender. No início do nosso relacionamento, eu falei para Pri, Pri, eu tenho um negócio chamado fobia social, ele faz com que eu não saiba ter contato com as pessoas. E eu fui honesta com ela, eu falei, como eu estudava compulsivamente, se eu tivesse que parar um segundo, eu já começava a entrar em surto paranoico, de paranoico não, surto de pânico, sabe? Eu falava para ela, Pri, você vai ligar para mim, eu vou ter dificuldade em parar de fazer o que eu estou fazendo para te atender. Eu quero te ter na minha vida, mas não, eu tenho o hábito de me isolar. Tenha paciência comigo. E ela, eu não entendo, mas ok. É porque eu também não sabia o que era o narcisismo, também não sabia o que era a fobia social, não sabia nada disso. Eu só sentia, né? E aí ela falou, tá bom então, vamos lá, né? Aí eu enchia o saco dela, eu ligava, eu ia na casa dela, de repente, aparecia lá, tá de folga, eu sabia que ela tava de folga, ia lá. E lá eu ficava enchendo o saco dela. Aí, vamos comer, vamos passear. Vamos... E ela me puxava, e me puxava, e me puxava, e me puxava. E várias vezes eu falava, Pri, obrigada pela sua paciência. Ela, não, eu não entendo, mas tudo bem, eu aceito, eu faço a minha parte. Então explique para a pessoa. E foi até engraçado, eu estava lembrando com ela que foram 10 meses da Pri ligando para mim, aparecendo lá em casa. Tari, para de estudar, vamos pro parque. Tari, para de estudar, vamos fazer isso. Vamos na balada, vamos no barzinho. Tari, para. E eu... tá bom. Depois de 10 meses disso, um dia eu acordei de manhã, aí eu pensei assim, aconteceu X coisa. Aí eu olhei pro meu celular, tem uma pessoa na minha vida chamada Pri. Aí eu pensei assim, podia ligar para essa pessoa, né? Eu não sabia que as pessoas faziam isso, de ter alguém para compartilhar. Eu tive amigo imaginário minha vida inteira, então geralmente eu falo com os meus amigos imaginários. Aí eu fui lá, né? Eu liguei para Pri, oi, Pri! E a gente celebrou 10 meses de treinamento para eu conseguir, pela primeira vez, entrar em contato com ela. Assim. Isso, gente. Encontre uma pessoa dessas, tá? Bem empática. A empatia é uma coisa bem importante. Quando você encontra uma pessoa para ser teu amigo, né? Principalmente pra gente que tem essa dificuldade de relacionamento. Porque eu também tenho minhas dificuldades, viu? Não é tudo, né? Não é tudo flores. Mas também tem minhas dificuldades e encontrar uma pessoa que me entende e que não só me entende, mas aceita o que eu sou, é fenomenal. Sim. Porque se a gente não tivesse se aceitado como né, e tivesse feito muitos julgamentos, provavelmente hoje a gente não estaria aqui, né? Sim. Então esteja disposta, você que não tem o costume de se abrir para as pessoas, tenha consciência da sua sequela, entendeu? Tenha consciência dela. Esteja disposta a ir contra a sua zona de conforto, a sair quando você não está afim de sair, a ligar para a pessoa quando você não está afim de ligar, a receber a ligação da pessoa quando você está lá no seu mundo. Porque se você não fizer o esforço, você não vai começar a criar essas novas ligações neurais na área da socialização que está faltando para você. Então eu tinha consciência daquilo, que eu não ia nunca conseguir ter um relacionamento se eu não decidisse que eu ia me relacionar com pessoas e não só meus projetos. Então foi um negócio consciente. Eu vou aprender a ter uma amiga. Foi literalmente assim. Foi uma decisão também. Exatamente. Sem uma decisão a gente não sai do lugar. Exatamente. O que mais eu queria falar para vocês? Sim,
tenha consciência, isso aqui é importante para todas nós, com ou sem fobia social, tá? Ela sem e eu com, e a gente fazia a mesma coisa de formas diferentes. Tenham consciência que se você tem uma autoimagem, uma autoestima danificada, você projeta. Projetar é quando você não, vê, acha que os outros estão pensando, nesse caso é quando você acha que os outros estão pensando sobre você, o que você pensa sobre você. Então, quando eu pisava na rua, eu me achava tão inferior, tão inadequada, tão incapaz de ser que nem os outros, que onde quer que eu estivesse, eu achava que assim que eu pisasse dentro da padoca, todo mundo na padoca estava percebendo como eu era inferior, como eu era inadequada. Ninguém estava nem aí para mim, né, gente? Mas a minha insegurança preenchia até o meu mundo externo. Então, cuidado que se você tem essa questão da autoestima danificada, o jeito que você acha que as pessoas te veem não é o jeito que as pessoas te veem. E eu fiz isso com fobia social e ela fez isso sem fobia social. Foi um processo, né, amiga? Um longo processo de autoaceitação. Até hoje ainda continuo trabalhando algumas coisas sobre aceitação, mas o que me salvou, é que eu até ia comentar com ela, o que me salvou, acho que dessa, como é que é? Prisão, né? Prisão social que me colocaram na infância, foi que de tempos em tempos eu ia morar com a minha avó. E lá na minha avó tinha amigo, eu brincava, saía na rua, eu ficava até altas horas da noite brincando, eu ainda era muito criança, né? Então foi isso que me ajudou a aprender a me socializar, porque eu tenho meus momentos ostra também. Ela sabe, desde que eu engravidei, hoje eu tenho um bebê de 4 meses, vai fazer 4 meses, e desde que eu engravidei eu me isolei, eu me fechei na ostra e não queria falar com ninguém, não queria fazer nada. E se ela não me ligasse, eu tava lá em casa sofrendo sozinha. Então, mas assim, o que me ajudou a sair ou aprender a lidar com as pessoas foi esse momento que eu vivia na casa da minha avó, que eu saía, que eu brincava, que eu passeava. Isso foi fundamental, com certeza. Mas tem os meus momentos de isolamento também. Então aqui 2 coisas que eu tiro do que ela falou. Primeiro, eu sei que algumas de vocês não tiveram isso. Não teve uma oportunidade de socializar. Eu também não tive na minha adolescência, sabe? Foi quando começou. Então, como salva você ter acesso a pessoas? E ela não falou agora, mas ela estava explicando para mim que quando ela ia morar na avó dela, as notas da escola aumentavam absurdamente. É verdade. Quando eu estava em casa com os meus pais, as notas, a máxima era 5. Então era assim, 2,5, 3, vivia apanhando por causa de nota, por causa de escola. Chegava na casa da minha avó, ela não precisava nem me mandar estudar, e as notas eram 7,5, 8,5. Se tivesse 10,5, eu tirava 10,5 também na escola. Então é isso. A motivação era outra, a liberdade que eu tinha para tomar as minhas decisões também eram outras, né? Então isso fazia toda a diferença na escola também, no aprendizado, desenvolvimento, tudo. E mais uma coisa que eu queria mencionar no início, ela tinha que ficar atrás de mim, né? Porque eu me isolava. Né? E agora é o contrário, que ela está lidando com as questões. Filha de narcisista lidando com as questões da maternidade, não é? Realmente é bem difícil. O meu maior, eu não sei se pode comentar isso. Claro. Pode? O meu maior medo, no dia que eu engravidei, era ser igual a minha mãe. Claro que pode, todo mundo aqui comenta sobre isso. Esse é o medo de todo mundo que é mãe aqui no grupo normal. Meu maior medo era esse. Aí eu descobri que não vou ser igual. E eu já estou fazendo muitas coisas diferentes, apesar de ainda estar tendo alguns comportamentos repetitivos, eu já consigo identificar e fazer diferente no dia seguinte. Fiz errado, copiei, não tem problema. No dia seguinte eu faço melhor. Pronto. E agora eu fui bem treinada e agora eu consigo identificar, peraí. A Priscila faz muito tempo que não fala comigo. Faz tempo que a Priscila não fala comigo. Agora eu consigo ligar para ela, mandar aquela mensagem, sabe? Então, fui bem treinada. Quantos anos de amizade, amiga? Eu tinha 27, eu tenho 35. Eu tenho 37. 8 anos. 8 anos, 25 mais 8. É isso aí. Então, resumindo, pessoal, é possível, tá? Eu decidi começar a me curar com 15 anos de idade. Quando eu estava falando com a geladeira e eu percebi que tinha algo muito errado comigo. E eu olhei para o universo e falei, eu vou me curar. Eu não sei o nome disso, mas eu vou me curar. É possível. Se você investir naquela pessoa que entende você, não vai investir em quem te faz sentir esquisita. Não vale a pena. Às vezes você sente
Quando a Pronto. pessoa é inadequada, você sente alguma coisinha aqui dentro que vai te dizer cai fora. E já sai fora, já corta logo. Seja prático para não perder tempo, entendeu? Porque senão você vai passar muitos anos da sua vida, ou numa amizade, ou num relacionamento amoroso, que não vai te trazer nada e só vai te botar mais para baixo. Porque a tendência que a gente tem é de atrair pessoas exatamente como os nossos pais eram. Então ela falou a palavra que eu queria deixar com vocês. A gente fica com esse negócio de, às vezes, a gente não tem bordas, né? Não sabe se proteger. Então faz isso, né? Entra nas mesmas dinâmicas, mas não respeita a sensação dentro de você que fala, tem algo errado, cara. Então, se tem uma coisa que vocês podem tirar aqui tenha a sua tribo, vá atrás de gente que entende você. Não ache que só porque você tem seus momentos, né, mais de se isolar ou porque você projeta as suas questões internas em cima do outro, que uma vida social é impossível para você. Saiba que com anos você vai melhorando, ok? E tudo que parece impossível você pode ter. Prova que eu pedi para o universo, veio, me treinou. Agora ela faz a lição de casa direitinho. Então, sintam. Fechando a live de hoje, se vocês não sentem uma energia de amor vindo da pessoa com a qual você está interagindo, não vale a pena. Não precisa racionalizar, intelectualizar. Será que sou eu? Será não que eu fiz você. não sei o quê? Não. É a pessoa que não serve para você. É isso. Eu e a Priscila, a gente teve os nossos desentendimentos mesmo assim, mas por que a gente tem amizade? Porque eu sinto que ela me ama. Você entendeu? Com certeza. E ela fez por onde? Os momentos de crise mesmo. Quem que tava? Era nós, né, amiga? Sempre exatamente, juntos, né? Então, pessoal, é isso. Eu tenho feito alguns vídeos a respeito desse assunto, que eu percebi como é importante para vocês. Deixa eu ver aqui que vocês responderam aí. Oi, Virgínia! Ju, Elaine, Fabi, Dani. Pois é, a gente fica, né, Virgínia? Ah, não, eu não posso julgar as pessoas. Eu também tinha isso. Não, eu não posso falar mal dos outros. Ah, porque no meu caso, qualquer um era melhor do que eu. Você no meu caso era assim. É isso, meus amores. Me falem se vocês têm mais perguntas. Lembre que a gente está em semana de lançamento do workshop Entre no Seu Poder. Se você tem dúvida a respeito dele, me mande uma mensagem no inbox que eu tiro todas as suas dúvidas de boa, sem pressão. O que é o workshop? Ele é um processo baseado em ação, para você conseguir, com ações diferentes, a reprogramar a forma que você se enxerga e sente a respeito de si mesma. Sabe o tal de vamos nos amar? Como? Né? Como é que você se ama? Então, no workshop Entre no Seu Poder, ele foi criado especificamente para filhas e filhos de mães narcisistas conseguirem entender o que eles passaram, como está afetando até hoje e como você reprograma na prática. O que você faz de diferente? Gente, as pessoas que passam por esse processo de 8 semanas conseguem movimentar partes de suas vidas que estão estagnadas há anos. Gente que não sai de casa há anos, começando a ter vida social. Gente que não conseguiu falar não para a família há anos, começando a conseguir falar não. Não ir para o almoço em família e saber lidar com a culpa. Então, se você acha que você está nesse momento de reprogramar e você tem dúvidas, me mande uma mensagem que eu tiro as suas dúvidas, tá bom? E para vocês que estão no canal de YouTube, se você gostou da live, compartilhe, pode ser útil para alguém. Dê um like, inscreva-se no canal, porque a gente continua o bate-papo por aqui. Eu tenho uma lista de e-mail por onde eu compartilho conteúdo exclusivo. O link está na descrição desse vídeo. E acho que é isso. Você quer comentar mais alguma coisa? Quer que eu comente alguma coisa da minha história também? Você quer comentar alguma coisa que você acha útil aqui? Eu acho que só o rompimento, né? Que a gente pode falar sobre o rompimento. Bom, essa parte aqui é importante, vocês já sabem por quê, mas eu acho sempre bom validar. Fecha aí, Pri. Bom, como que começou o meu processo de autoaceitação? Foi no momento que eu decidi cortar relações definitivamente com os meus pais. Mas é definitivamente mesmo, sem e-mail, sem telefone, absolutamente nada. Então, né, a partir daquele momento eu aprendi que eu poderia me amar e eu comecei a aprender a me amar, né? Então, acho que para quem está nesse processo de rompimento ou de aprender a dizer não, isso é valiosíssimo, poderosíssimo, e tem a questão também de você conseguir
a sua força de volta, sabe? A sua É força isso, de volta. é isso, gente. A Pri foi, voltou várias vezes, que nem a gente faz, né? Não, eles vão me amar dessa vez. Só que não. Aí teve um dia que eu entendi que eles não iam me amar nunca mais. E nesse dia eu parei de falar com eles e tô desde 2015 sem... Assim, pra mim, na minha concepção, aquilo virou uma morte. Eu curti o luto dessa morte, desses pais. Hoje eles são fulano e ciclano, mas não são mais o pai da mãe da Priscila. E a partir daí que a pessoa retoma a tal da força para si. Por isso que a gente fala, tem que criar distância. Psicológica, com certeza. Física, escolha Melhor sua. ainda. Mas Melhor eu ainda. escolhi. Eu também escolhi. Tá? Então, para vocês que estão na dúvida, é claro que a gente acha que é impossível, a sociedade fala que é impossível, mas eu nunca encontrei uma pessoa que falasse que se arrependeu. Nunca. Foi difícil, doeu, mas foi a melhor coisa que eu fiz por mim. Exatamente. Por mim. Não foi por eles, por mim. É isso, pessoal. Validando, mais uma vez, eu pretendo trazer pessoas para validar para vocês que a gente precisa saber que a gente não é louca, que a gente não sonhou aquilo e que sua vida é sua. Tri? Ai, amiga, eu também te amo, querida. Obrigada, viu? Adorei. Tô pentelhando ela faz tempo, desculpa, para fazer essa live. É isso, pessoal. Beijinhos. E até a próxima live. Tchau, Twilinha. Tchau.